Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa Novo Alvorecer. Hoje, conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais, situado na Rua Princesa Isabel, número 52, no centro da cidade de Caratinga. Acesse os nossos portais na internet para você ficar conhecendo um pouco mais sobre a nossa igreja, www.adcaratinga.com ou www.projetosemeadores.org. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Pastor Saulo e Pastor Adriano aqui comigo. Deus abençoe vocês de uma maneira poderosa. Amém. Animado, Pastor Adriano? Amém. Glória Então, a Deus. vamos lá. Lição de número 9 que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 26 de novembro de 2017. O tema é arrependimento e fé para a salvação. Texto áureo da nossa lição, Atos capítulo 2, versículo 38, que diz: Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verdade prática, o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber, pela fé, a graciosa salvação de Deus. O texto que nós estaremos trabalhando hoje é Atos, capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 41, e aí incluindo o texto que foi separado como texto áureo. Tá certo, senhores? Arrependimento e fé operam conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, diz aí o comentarista da lição na introdução da nossa lição. E é quem vai começar pincelando alguma coisa aí. Na verdade, essa lição que nós estamos estudando, arrependimento e fé para a salvação, de alguma forma, ela já esteve embutida em outras lições que nós já passamos por ela. Uma pincelada em outras lições. Isso, certo? né? Nós falamos que a salvação não há mérito nenhum da parte do homem. A única coisa que o homem faz para ter entrada à salvação é o uso da fé, é crer. Né? Só que hoje nós vamos bater melhor nessa tecla aí específico, né? a respeito do arrependimento e da fé que dá entrada para a salvação. O que é essa fé que nós já falamos no outro programa aí, que não acrescenta nada no sacrifício de Jesus, né, pastor Saulo? Não desmerece o que ele fez e nem dá mérito ao homem. Né? Quando nós temos que crer para ser salvo, isso não vai desmerecer o sacrifício de Jesus em nada e nem vai nos dar mérito algum. Porque a fé é justamente crer no que ele fez. Né? Após ser... Crer na obra, no sacrifício expiatório, ou vicário, né? Crer e através desse crer vai se arrepender. Né? Para poder ser essa salvo. questão, né, do sacrifício vicário não é o nosso assunto, mas tem a ver aqui com o que nós estamos falando, é justamente isso, né? Um sacrifício que nos substituiu. Né? Então você vai crer nisso. Na verdade, eu deveria morrer, mas como não havia possibilidade, condição para isso, Jesus morreu no meu lugar. Então eu estou crendo no que ele fez, e a partir de então nós adentramos no privilégio, né, da salvação, de sermos salvos em Cristo. E aí, pastor Saulo? É isso mesmo. Sei? Então vamos lá, o primeiro tópico da nossa lição, arrependimento, uma transformação do espírito. Aí 3 subtópicos, respectivamente, nós vamos trabalhar aí nessa ordem. No Antigo Testamento, uma definição aí de arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se então para Deus de todo o coração. Já no Novo Testamento, arrepender está fortemente expressado, que significa converter ou retornar, que dá a ideia aí de mudança de atitude. É uma palavra que nós vemos aí no grego, né?
metanoia, ou seja, mudança de mente? E aí vamos perceber então que o verbo arrependimento no Novo Testamento, ele é muito mais profundo, né? Ganhou um significado mais amplo, né? Muito mais amplo, e ele é muito mais forte. Porque a Bíblia vai mostrar por diversas vezes essa necessidade de uma mudança de mente, de pensamento, né? Porque através de uma mente transformada, como nós vamos ver isso lá em Romanos, uma mente transformada e mudada, as atitudes também do homem vão ser mudadas. Não é só voltar para Deus, né, mas é passar a viver inteiramente para Ele. Exatamente. Né? Uma das explicações, né, lógica para isso aqui seria a questão da própria conversão. A pessoa se arrepende, ele se converte ao Senhor Jesus. E se você for olhar o significado dessa expressão conversão, a gente tem um exemplo bem bacana disso no trânsito. Tá ali, ó. Você vai fazer uma conversão, vai convergir. Você vai mudar de vai caminho, mudar né? de direção. No termo bíblico aí é o novo nascimento. É isso aí, ou seja, você estava indo nesta direção. Fez a conversão, você passou a andar no sentido oposto daquele que você estava indo. Né? Então seria nesse sentido aqui. Essa questão, se arrependeu, agora você, né, abraçou o sacrifício de Cristo e vai andar na contramão daquilo que estava andando. E Paulo falou isso bem bacana aos Efésios, no capítulo 2. Olha, estavam mortos nos delitos e pecados, tal, andando segundo o curso deste mundo. O mundo tem um curso, que tira o homem da presença de Deus. Mas agora, que nós ressuscitamos, que o Senhor nos deu vida, nós estamos andando, no sentido contrário do curso do mundo. Então seria nesse sentido aqui que, ou seja, ao arrepender e se converter, a nossa direção muda. E uma coisa Ou pelo menos devia, né? Pelo menos devia. Interessante que a palavra converter tem dois sentidos, né, biblicamente falando. Primeiro, como o pastor Daniel já disse, você vai se afastar de onde você estava indo. A direção que você estava indo, você vai converter, vai se afastar daquela direção. E ao mesmo tempo que você se afasta do mundo, você vai se aproximar de Deus. Porque a conversão é isso. Não adianta você somente se afastar do mundo e não se aproximar de Deus. E é isso que o arrependimento e a conversão verdadeira, genuína, vai fazer quando a nossa mente é mudada. Né? Nós vamos nos afastar de tudo aquilo que pertence ao pecado, ao mundo, e ao mesmo tempo iremos nos aproximar de Deus, nos voltar para Deus. Aí está verdadeiramente o significado de conversão no Novo Testamento. Certo. Arrependimento na vida cotidiana livra-nos das amarras do pecado, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado. E aí? Pastor Adriano. O autor colocou essa expressão, ela é forte e interessante. Né? O arrependimento nos livra das amarras do pecado. E é amarra mesmo, né? O pecado ele tem esse poder, né, de aprisionar. E o interessante, isso aqui é tão profundo que sem Cristo o ser humano fica por toda a sua vida atrelado ao pecado. Sem esse arrependimento. A única maneira dele se desprender desse jugo, né, porque Paulo falou bastante a respeito sobre esse jugo do pecado, falou em Romanos. O próprio Jesus falou, né? Paulo no capítulo 6 de Romanos ele fala, né, que capítulo 6 ele diz que nós deixamos de ser servos do pecado e passamos a ser servos do Senhor, da justiça. Aí você vai em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fala, olha, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, né, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Só que com uma diferença, nós não deixamos de ter um jugo. Só que o jugo que nós temos agora, o jugo de Jesus, ele é um jugo suave. Né? E a única maneira do homem perder, deixar, sair de baixo, é através do arrependimento. Certo. Algo interessante que eu achei aqui também, acerca do arrependimento na vida cotidiana, porque o pecado não somente amarra, né, como nós destacamos aqui,
mas também o pecado vai trazer culpa, né? E vai tirar a alegria do ser humano. Certo. E o arrependimento vai nos levar a experimentar esta cura da consciência, uma cura interior. Cauterizada, né? Pelo pecado. Uma consciência que está cauterizada, que a pessoa está triste. Ou seja, é um alívio do peso, né? Um alívio do peso. Então o arrependimento ele vai nos trazer uma cura interior, uma cura na nossa consciência, a ponto de nós podermos, né, expressar o que Paulo expressou também em Romanos, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o pecado, ele nos tira a tristeza, ou nos tira a alegria, e nos dá uma tristeza tão profunda que a pessoa às vezes nem quer mais viver. Passa a viver, né? Presa realmente. E a salvação pelo arrependimento devolve a alegria para o ser humano. Uhum. O último subtópico aí, a ação do Espírito Santo no arrependimento. O autor coloca que essa ação do Espírito opera na conversão do ser humano. E ele explica por quê, que somente ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem, e os que estão abertos ao seu mover, ou seja, as pessoas que estão abertas ao seu mover, podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Muito profundo, né? Eu já falei aqui em outros programas, um dos ministérios do Espírito Santo que às vezes a gente não destaca ou não percebe a importância, é justamente quando ele convence o homem, né? Uhum. É esse convencimento do Espírito Santo, essa sua forma de convencer o homem, é que leva o homem a se arrepender. E o leva à conversão, né? E aí, mas tem que estar aberto a esta operação do Espírito Santo. Uhum. Tem que ser sensível à sua voz, né? Temos que ser sensíveis, estarmos abertos a Ele, para Ele trabalhar isso e nos levar a uma confissão sincera diante de Deus. Certo. Não é confessar por confessar. Às vezes para cumprir um ritual da própria igreja, né? Cumprir um ritual que a gente sabe, tem que fazer, tem que fazer. Não, é uma conversão, uma confissão sincera, gerada pelo arrependimento. Que vai gerar uma mudança de atitude a partir daí. Exatamente. Né, tudo mais, né? Tá certo. Nós vamos aí dar uma pequena pausa e voltamos já, logo após um rápido intervalo. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora o segundo tópico da nossa lição é a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Aí, 3 subtópicos também subsequentes. Nós vamos falar aí sobre fé natural, fé salvífica, não é? E também os benefícios da fé. A fé natural, o que a gente pode destacar aí, pastor Saulo? Pelo próprio nome, é uma fé que o homem já a possui desde o seu nascimento, né? Uhum. E nós percebemos que esta fé, ela tem levado o homem a criar para si religiões, até mesmo deuses, né? E também, ao dizer uma fé natural, é aquela fé que as pessoas acreditam em Deus, né? Creem que Deus existe, creem que Deus fez todas as coisas, creem que Deus é bom, mas esta fé não é suficiente para o levar a ser salvo. Nosso pastor que costuma falar sobre isso, né? As pessoas conhecem a Deus, vai com Deus, Deus abençoe, todo mundo crê com dessa Deus. forma, né? Só que o autor coloca aqui que essa fé natural seria aquela fé de saber que Deus, por exemplo, provê pra gente, né, o sol, provê a chuva, saber que Deus é quem rege tudo. Mas essa fé natural seria, por exemplo, todas as pessoas têm essa fé natural, então, nesse sentido aqui? Porque e aquelas pessoas que não creem em Deus? Isso seria, realmente, essas pessoas não têm nem a fé natural, por não crer em Deus. Como que ficaria então a colocação daquela fé que, por exemplo, a pessoa planta, ela sabe planta uma semente, ela sabe que aquela semente vai germinar, vai produzir um fruto. Não seria um aspecto de uma fé natural? Exatamente, é um dos aspectos da fé natural. A verdade é que fé natural, a gente vai analisando na sua palavra, todo mundo tem. Por exemplo, a pessoa entende um carro, ele põe a chave no contato, ele tem certeza que vai virar a chave, o carro vai funcionar. Isso é fé. Porque antes do carro funcionar, ele está crendo que vai funcionar.
E se tiver dado algum problema? Então é uma fé que ela está no ser humano, faz parte do ser humano. Ele crê, né, que eu estou dizendo, que vai plantar uma semente, que aquela semente vai germinar, vai dar um fruto. Ele está crendo, ele está tendo fé que aquilo vai acontecer. É uma fé natural que não pode prover, talvez, ou nem talvez, com certeza, a a salvação, ela não é uma suficiente aproximação de para Deus. isso, não. Ou seja, a fé natural é a capacidade do ser humano, ou o estado do ser humano de acreditar em alguma coisa. Porque esta fé aí, Tiago vai dizer que até os demônios têm. Eles creem em Deus. Não E estremece. estremecem. É uma fé natural. Crer em Deus não é suficiente para a salvação. Porque até os demônios creem em Deus. Ou seja, aí seria um estágio mais elevado dessa fé natural, é saber que Deus existe e tal, mas você não tem Deus como o Senhor da sua vida. Porque aí nós vamos ver Seria como o caso dos demônios, né? Eles acreditam, eles sabem do poder de Deus, mas... Nós vamos ver no próximo subtópico que a fé que resolve é a fé que vai produzir mudança. Salvífica. É. Essa é a fé que vai produzir a salvação, que é uma atitude do intelecto do coração, saber que o homem deve abandonar sua vida de pecado e confiar sua vida exclusivamente na obra salvadora de Deus por Cristo Jesus. Já é totalmente diferente, Exatamente. né? É uma fé com ação. Aqui em cima você vai ver, é a fé que faz com que a pessoa acredite em Deus. Só que ele não creu em Deus para a salvação. Não corresponde a Deus, Exato, né? Não correspondeu, né, ao chamado de Deus chamado para a de salvação. Agora essa aqui já é diferente. É uma atitude do intelecto e do coração, Ou seja, para com Deus. Aí o autor coloca aí que não é somente crer, mas agora é confiar. Né, que faz Exatamente. a pessoa abandonar a vida de pecado, olha para você ver, né? Abandonar a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra expiatória de Cristo. Então essa fé salvífica, ela é totalmente diferente da fé natural. O autor não colocou aqui, mas na minha singela maneira de entender, ainda tem mais uma fé, né, que é a natural, a salvífica e o dom da fé, que é aquele que Paulo falou que, né, é usado, nem todos têm, né? A manifestação do Espírito, né? Para curas. Que seria envolvido aí com a questão dos Dons espirituais. Tá, na relação dos dons. Na minha maneira de entender, ainda tem ela é diferenciada, né? Não é uma fé natural, não é a salvífica, né? Ela vai, você já Operar em estando conjunto com a fé da estando já salvação. dentro da salvação, ela vai ainda te fazer crer em algo sobrenatural no sentido de cura. Né? Então, eu ainda coloco esse terceiro tipo de fé aqui, que é o dom da fé. Certo. Para terminar aqui o bloco, os benefícios da fé. Aí o autor coloca aqui uma lista interessante, que a salvação é pela graça, mas a fé é o elemento indispensável para obtê-la. É aqui que nós já falamos, né? É a porta de entrada de bênçãos oriundas da salvação, justificação, regeneração, adoção, reconciliação, perdão, santificação, glorificação, que é aquilo que a gente estava falando em off, aí que o senhor está acreditando, né? E também a vida eterna. É o que a salvação abrange, né? Isso aí. Todos esses benefícios fazem parte da salvação. O homem salvo, ele é justificado, ele é regenerado, ele é adotado, né? Ele é reconciliado com Deus, ele é perdoado. Então a salvação, ela abrange várias coisas na vida do ser humano. É um processo, Tudo, né, que tudo está a partir da fé salvífica. Exatamente. E eu percebo aí que a fé salvífica é uma fé que tem que ter ação. Não é apenas crer, mas também você precisa crer e pôr essa fé em ação, acreditar no Senhor. Né? Porque muitas pessoas que acreditam que Jesus morreu pelo nosso pecado, mas ele não faz nada além de apenas acreditar. A fé da salvação vai fazer você crer e aceitar isso que foi feito por nós. Não é uma fé né? inerte. Né? Inerte, exatamente. Aqui, pastor Saulo, pastor Adilson, é tão interessante. Eu acho que as pessoas não pararam, muitos, né, claro, para pensar nos benefícios. Né? Além desses que o pastor Saulo diz que faz parte desse pacotão É um pacote que a salvação Combo, traz. né? Né? Olha aqui, ela também vai gerar em nós, né, cura de enfermidades. Está incluso. Né? tudo dentro do pacote da Batismo salvação. no Espírito Santo.
vitória contra o mundo e contra a carne, contra o diabo, e ainda proteção contra os dardos inflamados do maligno. Então, quer dizer, você estando inserido dentro desse contexto salvífico, isso aqui faz parte. É dom de Deus para as nossas vidas. É o que Paulo vai falar sobre toda a graça. Porque a impressão que a gente tem de que a salvação é apenas um benefício no mundo espiritual, mas não é. O toda a graça abrange todas as áreas da vida do ser humano. A partir de agora. Exatamente. Né? Porque nós não vamos desfrutar a vida eterna. Nós já desfrutamos a vida eterna. Não na sua plenitude. Mas já desfrutando da vida eterna. A palavra de Jesus. Isso aí. Né? Então, isso é um pacote. Quando o pastor diz, o pacotão da salvação. Ou seja, muitas coisas práticas que nós experimentamos aqui é o que nós vemos na relação do fruto do Espírito. Não é? É a paz, é a alegria. Tudo isso oriunda da salvação. Tudo da salvação. Tá certo. Vamos dar uma pausa aí. Você de casa não sai daí. Nós voltamos já para nós finalizarmos esse assunto, que eu espero que esteja sendo bênção, assim como está sendo para nós, esteja sendo para você também. De volta com o programa Novo Alvorecer para o terceiro tópico da nossa lição e o último bloco também do programa de hoje. O tema do tópico é o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação, com 3 subtópicos também, respectivamente. O autor vai colocar sobre o arrependimento uma condição para a salvação. Ele vai argumentar dizendo que Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário o arrependimento. Mateus 4:17. Aí ele vai dar o exemplo de Zaqueu, um publicano que teve um arrependimento tão genuíno que prometeu dar aos pobres metade dos seus bens e devolver 4 vezes mais, caso houvesse roubado alguém. Sinal de um arrependimento. É o que nós falamos há pouco, né? Ação, né? É a ação que acompanha o arrependimento. Um arrependimento que não traz consigo nenhum tipo de atitude, não é arrependimento. Quando há de verdade, como o autor citou aqui a questão de Zaqueu, você já vê. Tanto é que Jesus, no próprio texto, Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Então fica aí essa questão aí para nós podermos meditar sobre isso. Não há uma verdadeira mexida na estrutura, né? Não há arrependimento para continuar do jeito que estava. Certo. Uma música aí, né, sobre Zaqueu, né, que foi tão cantada, né, nos últimos anos aí, que muita gente, até que não tem nada a ver com a vida cristã, canta essa música, né, onde a letra fala para mexer na estrutura. Será que realmente as pessoas estão preparadas, muitas dessas que cantam, preparadas para ter uma vida com a estrutura mexida como foi a de Zaqueu? Interessante que Jesus não disse nada a Zaqueu sobre essas coisas. Foi algo do seu coração, algo que o arrependimento que ele experimentou trouxe ao seu coração, à sua consciência, que se ele tivesse dado prejuízo a alguém, defraudado alguém, a sua consciência agora despertada pelo arrependimento, ele disse, eu vou devolver então. Vou fazer. Quando isso passou dentro, é uma ação que o arrependimento trouxe ao coração de Zaqueu e que não pode ficar só no exemplo de Zaqueu. Nós temos que ter também essas mesmas atitudes. Se me arrependi, esse arrependimento tem que trazer alguma ação da minha parte. Se eu magoei um irmão, eu tenho que ir lá para tentar consertar, corrigir o que eu fiz. Se eu cometi um erro contra alguém, eu preciso consertar isso. Porque nosso pensamento é que arrependimento vai trazer um conceito só entre nós e Deus. Zaqueu que mostrou que não. Evidentemente que a salvação primeiro é entre eu e Deus, mas também entre eu e meu próximo, entre eu e meu semelhante. A ação do arrependimento em Zaqueu trouxe ele a querer consertar com as pessoas. Eu achei interessante aqui que no final, pastor Adilson, o autor colocou, assim o arrependimento é diferente do remorso. O que a gente vai ver isso bem, né, com a lupa mesmo na atitude de Pedro e Judas versus a atitude de Judas. Enquanto Pedro se arrepende, chora amargamente, muda de postura,
Não é que você vai ver um Pedro, até aquele momento ali, um Pedro, depois aquilo ali é uma outra pessoa completamente diferente. E Judas? Né? E Judas, aí todos nós sabemos Chorou o desfecho, né? Mas de remorso, algo momentâneo, e a gente pode até dizer que é momentâneo, está aqui na lição, e passageiro. Isso é o remorso. Aí volta, ao contraste do arrependimento, volta né? a ser a mesma pessoa que era, as mesmas atitudes, as mesmas práticas. O coração dele, na verdade, não experimentou o arrependimento. A ação do arrependimento, né? Porque não houve arrependimento. A salvação por meio da fé na verdade, a gente entende, como a gente já falou, que a salvação é pela graça, mas mediante a fé. É uma condição necessária para se obtê-la, pois sem a fé não se pode crer no sacrifício vicário de Jesus, o que já foi dito lá bem na introdução da lição, né? Alguma coisa mais a acrescentar aí ou podemos seguir viagem? Não mais. Né? Vamos lá? Pode mais. E aí tem o arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro, intelecto, emoções e vontade. Portanto, a conversão é uma ruptura com as antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos, e agora tornando tudo novo. Surge, na verdade, uma pessoa nascida de novo. Isso aqui é fantástico. Nós estamos conversando aqui, ó, surge outra. Isso aqui faz a diferença todinha. Não é só... Uma outra pessoa. É uma outra pessoa. A pessoa que agora ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quando Jesus falou para Nicodemos sobre um novo nascimento, literalmente, para Deus, é uma outra pessoa. Eu até falei aqui rapidinho, falei para... Não sei se foi em algum programa que a gente estava conversando, passado, e a respeito de Agostinho, né? Santo Agostinho, 470, 500 depois de Cristo, quando ele se converte, ele encontra com uma ex-namorada. Isso faz parte da biografia dele. E aí a namorada, a ex-namorada, né? Agostinho, sou eu. Aí ele falou assim, mas eu não sou mais eu. Parece algo assim, né, que a gente não digere muito bem, mas biblicamente é exatamente isso. Fomos gerados novamente por Deus. É outra pessoa. E se é outra pessoa, não pode permanecer nas mesmas práticas. Não pode permanecer, não. As práticas realmente serão diferentes. Não tem, né? Não tem como. Ou se mantém as mesmas práticas, ou continua, não houve, porque não houve. Isso aí, alguma coisa a acrescentar? Nós estávamos conversando aqui, ou em off, ou nos bastidores, né? Nós todos, né? O pastor Deus citou algo aqui. Nessa geração que estamos vivendo, da igreja em si, os costumes da igreja, eles sofrem uma mudança muito radical, muito forte, muito rápida. Os costumes da igreja. E isso tem levado as pessoas a entender que o crente, o salvo, ele não precisa ter postura diferente dos não salvos, quando na verdade não é real. Aqui está dizendo que o arrependimento e conversão, ele abrange o ser humano por inteiro, o seu intelecto, emoções, vontade, né? E por causa disso ele vai romper com as tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. Ou seja, o pudor tem que ser diferente. Né? Porque se um cristão, evidentemente que alguns costumes que nós temos antigos não fazem realmente parte da atualidade, da própria sociedade. Mas isso também não nos isenta de uma vida diferenciada dos não salvos. Porque o salvo, ele tem por obrigação, por causa da sua natureza mudada, ter atitudes diferentes. Ter prática, com pudor, né? Independente exatamente. de denominação. Independente da denominação. Nós não estamos falando e tantas de outras práticas, né? Exatamente. Como eu estou dizendo, a roupa, um vestimento com pudor, decência, comprometimento nos seus negócios. Né? Um salvo tem que ser diferente. Não se embriagar. Isso não tem, o pastor está citando aqui, independente de qual denominação que ele pertence. Se ele é salvo, ele não vai se embriagar, ele vai se comportar com pudor, com decência, com modéstia, porque isso é bíblico para os salvos. Exatamente. Né? Então não podemos atropelar essas coisas, porque isso não faz parte para quem é salvo. Correto. Certinho? Amém. Então vamos lá. Obrigado mais uma vez.
Deus abençoe vocês. É um prazer estar aqui, né, pastor Adriano? Bacana demais. Isso aí. A você de casa, nossa gratidão por ter nos acompanhado até esse momento e deixamos aqui mais uma vez, como de sempre, o convite para você estar conosco no Templo Central da Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais, Rua Princesa Isabel 52, no centro da cidade de Caratinga. Se você mora fora aqui da cidade, nos acompanha aí pela internet, procure aí uma igreja evangélica séria que pregue Jesus Cristo como Salvador e faça uma visita lá, que será bênção para você. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.